Começou? Começa agora. Essa está cheia, senão não queremos. Fala pessoal, o Senhor está abrindo as comportas do céu sobre a sua vida nesta noite. Está começando mais um podcast Efatá e nessa edição estamos tendo a honra de receber aqui conosco o nosso pastor presidente, pastor Oséias de Moura, que já vai cumprimentar todos vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e vai estar contando um pouco da sua história de vida e caminhada com Cristo. Já estamos começando agora e eu quero te pedir, não deixa de seguir aqui o nosso canal da Confra TV e todos os links aí que está abaixo na descrição do vídeo. Você entra lá e passa a seguir tanto o podcast Efatá, tanto as redes sociais do pastor Zé de Moura, quanto as redes sociais do pastor Mário, esse que vos fala, tá bom? Eu quero iniciar essa noite glorificando o nosso Deus por essa oportunidade de estar aqui falando com todos vocês sobre a vida do nosso presidente, que já vai entrar aqui para poder comentar sobre a sua vida, sobre a sua caminhada com Cristo, sobre a convenção, sobre o Ministério Jardim Colorado. Fique ligadinho com a gente aqui, curta, comenta, compartilha para todo mundo aí chegar este vídeo na maior proporção possível. Eu já quero cumprimentar o nosso presidente. Boa noite. A paz do Senhor, presidente. A paz do Senhor, pastor Magno e todos os telespectadores do podcast Efatá. Esse trabalho que tem sido muito abençoado por Deus e tem levado até aos lares, às famílias, muita informação do Evangelho, da caminhada do servo do Senhor. Parabéns e é um prazer muito grande estar aqui participando deste podcast junto com o Ivão e respondendo as perguntas e se descontraindo aqui também, junto com os nossos irmãos que estão assistindo, né? Muita gente assistindo aí nos estados, aqui no Espírito Santo e fora do Brasil também, pessoas que estão ligadinhos aí no podcast. Graças a Deus, a honra é toda nossa. Presidente, eu queria já começar perguntando para o senhor quem é o Oscar de Moura, aonde nasceu, aonde passou a infância, como foi a vida do pequeno Oséias de Moura. Aí você falou Oscar no início, né? Oscar. Aí você já ia falar sobre o meu pai. O reverendo Oscar na cabeça aqui, Oscarzinho o dia todo comigo. É verdade, né? pastor Oscar Moura foi o ícone, né? O ícone das Assembleias de Deus no Brasil. Está aqui atrás, aqui. Está a foto dele e está junto aí. Na tela da TV está sem né? Vai voltar agora. Isso. Coisa linda. Podcast Efatá. Muito bom. Então, na verdade, hoje eu completo 50 anos de idade. Eu nasci no ano de 1973, quando meu pai começou os trabalhos da Igreja do Colorado e também Santinês, todo ligado ao Ibiri. E eu nasci aqui em Vitória, na Promatre. Antigamente, a maioria das crianças nasciam na Promatre, em Vitória. Sim. E fui trazido para Vila Velha, né? Sou morador de Vila Velha desde a minha infância e foi um trabalho que Deus levantou, me ajudou, me abençoou na minha caminhada de infância. É uma história longa, né? Uma história muito longa. Nossa infância, eu nasci na igreja, sempre vendo os trabalhos da igreja ali na rua 22, quadra 23. Na verdade, a primeira casa foi em Santo Inês, ali na Avenida Rui Braga Ribeiro. E depois nós mudamos para Vila Nova, que foi onde eu passei a maioria da minha infância e adolescência. Passamos um ano em Linhares também, que meu pai foi interventor lá pela convenção, a pedido do pastor Roque Ferreira Filho, na época presidente da Cadeiros. Ele foi interventor na igreja de Linhares, na Professor Pio, no ano de 1986, 87. Meu pai, nós moramos ali um ano em Linhares. Depois retornamos para o Jardim Colorado
E depois meu pai mudou para Boa Vista e hoje nós estamos aqui, né? Queria agradecer mais uma vez ao Senhor, porque hoje é o seu aniversário, o Senhor está aqui conosco aqui, né? Passando esse momento, aniversariando, poderia estar comemorando em outro lugar, mas continua aí firme, sempre fazendo a obra, levando um pouco mais de conhecimento a todos. O senhor então nasceu na Promátria e veio residir em Vila Velha. Com quanto tempo ali de idade? O senhor cresceu na igreja, né? Porque Cresci na igreja. o apóstolo Oscar já era... Sempre. Acompanhava meu pai nos trabalhos. Eu lembro da Capé de Una nos anos 80, eu tenho até foto dela. Eu ali na Capé, a igreja de Una era pastoreada pelo pastor José Bruno. O pastor José Bruno hoje é pastor-presidente da Assembleia de Deus de Santa Marta, Vitória. E ele era o pastor de Una. Nós tivemos um grupo de professores no curso de aperfeiçoamento, professor da escola dominical ali em Una, nos anos 80, e eu já acompanhava meu pai nos trabalhos. Eu lembro de várias viagens que eu fiz com ele, Venda Nova do Imigrante, Batiba, tudo junto com ele nos eventos da igreja, adolescente, criança e adolescente, né? E sempre acompanhando meu pai nas caminhadas, né? Como foi esse período, pastor, de crescer ali, o senhor, né, uma criança, crescendo ali no meio da igreja, vendo os trabalhos que o seu saudoso pai fazia? Quando despertou ali no senhor o desejo mesmo de aceitar Jesus de fato, e não só estar ali dentro da igreja, mas viver também o que o seu saudoso pai vivia? Na realidade, pastor Magno e telespectadores, filho de pastor não é pastorzinho e nem filho de crente é crentinho. Tem que ter um encontro com Deus. Eu, criança e adolescente, na minha adolescência, a gente ia fazer até um pouco de bagunça na igreja também, né? E eu lembro, tem alguns irmãos que capturavam a gente, igual tem um dia que eu vou até visitar esse irmão, o diácono Klaus Evi, que era aqui de Boa Vista. Ixi, a gente já fazia Klaus Evi correr atrás da gente, para a igreja. Ô menino, vai para dentro da igreja. Fazendo bagunça. E a gente era agitado mesmo, né? Mas fomos criando nesse ambiente, escola dominical, os trabalhos na igreja. E a Bíblia diz: ensina ao menino o caminho que deve andar, né? Porque quando ele crescer, ele não vai esquecer nem vai se desviar dele. Então a gente, mesmo que a gente tinha aqueles momentos de fazer uma baguncinha na igreja, e o professor da escola dominical chamando a atenção, mas a gente sempre estava ali no meio, ouvindo a palavra, e isso ficava enraizado, ficou enraizado nos nossos corações, né? Tanto que muitos hinos da harpa eu sei de cor, porque eu ouvia cantar desde a minha infância, desde criança, né? O senhor desceu as águas com quantos anos, pastor? Eu desci as águas com 19 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, quando eu voltei para a igreja, né? Voltei para a igreja, porque eu fiquei um tempo afastado, e voltamos para a igreja. Saiu de novo a tela aqui. A gente está... Pode falar, presidente. E, na realidade, eu fiquei um tempo afastado na minha juventude, gostava de jogar bola, e fui envolvido com outras Aquele coisas. período natural, né? Que a gente começa a se engordar pelas coisas lá de fora. Jogar bola, os clubes, bar e outras coisas. Mas não fiquei muito tempo fora, não. Eu voltei, eu lembro, encontrei com esse pastor, ele hoje é pastor presidente, mas na época ele era pastor auxiliar, pastor lá da igreja de São Gonçalo, Niterói. Quem era o pastor presidente lá? Morou em São Gonçalo? Foi lá que eu tive um encontro com Deus, pastor Moisés Feitosa. Eles tinham um trabalho chamado Acampa Dentro, período de carnaval. Já ouvi falar. Então, a mocidade, fazia com a mocidade. Então, as mocidades, elas todas iam para a igreja, ficava o período de carnaval todinho tendo estudo, tinha almoço, janta, estudo, ficava os dias do carnaval todinho na igreja. E meu pai ia dar estudo, e eu estava afastado da igreja, ele fez muita força para mim ir. Eu falei, carnaval, tem tanto carnaval, depois eu pulo o carnaval e faço as minhas bagunças, então eu vou com meu pai. Aí foi, eu lembro até o carro que nós fomos, um Corcel 2, ano 81, prata, e foi eu, meu pai, meu irmão Carli, meu irmão daí, que faleceu em um acidente de carro, e o jovem Anderson,
que morava ali em Santa Mônica. Fomos lá para São Gonçalo. E eu não entrei na igreja no primeiro dia, não entrei na igreja no segundo dia, mas no terceiro dia, no último dia, falei, vou entrar na igreja. Aí entrei, sentei num banco, rapaz. Deus é terrível, né? Sabe, o banco que eu sentei era o banco das crianças. Meu Deus. Começou a chegar criança, rapaz, me cercaram. Eu fiquei com vergonha de levantar, de alguém me ver. Então Deus me travou para mim sair dentro do culto. A criançada, rapaz, eu quase vergonha, rapaz, cabeça baixa. Aí, culto vai, culto abençoado. Aí, rapaz, acabou o culto. O pastor não fez o apelo naquele dia. Não fez o apelo. Por isso que é muito importante todo culto ter um apelo para o pecador aceitar Jesus. Verdade. Porque aquele dia ele não fez o apelo. Mas dentro do carro, voltando para a Vitória, voltando aqui para o Espírito Santo, o carro todo escuro, né? Meu irmão botou um louvor no toca-fita, na época aquele toca-fita de fita cassete, e Isaías Mendes, faz de mim, Senhor, um santuário, eu dependo da graça de Deus, os louvores muito abençoados. Aqueles louvores que falava na aula, né? Isso. E eu conversei com Deus ali sozinho. Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho meus problemas, o Senhor sabe tudo, toda a minha vida. Se o Senhor me libertar, quando eu chegar lá no Espírito Santo, eu vou servir ao Senhor. E fiz um propósito com Deus e estou até hoje aqui, louvando o nome do Senhor. Voltei em São Gonçalo, os meus já 19 anos de idade. E veio pelo caminho dialogando com Deus. E chegou em dentro do carro, sozinho, só eu e Deus. Não precisou de pastor fazer apelo. Eu mesmo conversando com Deus e fiz aquele compromisso com Deus de servi-lo com sinceridade, né? Depois de qual período ali, presidente, o senhor foi ordenado, né? O senhor foi como obreiro, como diácono, foi levantado ao presbitério. Depois desse período aí, aos 19 anos, que o senhor retornou, quanto tempo depois ali o senhor foi ordenado e passou a fazer os trabalhos mais efetivos na igreja? Eu escutei que sábado, através de uma irmã, o senhor chegou a presidir a mocidade durante um período. Foi. Eu voltei para a igreja e logo fui batizado, né, na Lagoa de Paraná, numa grande festa, e comecei a trabalhar e fazer. Eu queria fazer tudo. Quando você está naquele amor, no primeiro amor, né, você quer fazer tudo. Eu limpava banco, limpava banheiro, e na casa do papai precisava que ele estava precisando de alguma coisa, e correr daqui, correr dali, ajudava no som da igreja e em todos os trabalhos. Aí, um dia, o presidente da mocidade pediu para sair da liderança dos jovens. E eu, mesmo que eu fui criado na igreja, eu via os procedimentos de culto e tudo, mas eu nunca tinha usado o microfone, nunca tinha dirigido o culto, eu só ficava observando, né? Aí meu pai, gente, estamos precisando escolher um presidente de jovens, e nós tínhamos só eu e mais 3 jovens, estávamos em 4. Então o presidente saiu porque não queria mais, não estava conseguindo trazer jovens. E meu pai chegou no culto e falou assim, não tem, nós precisamos de um líder de jovens no meio dessa mocidade. Não tem outro, só tem vocês. Não tinha outro. Não tem tu, vai tu mesmo. Ele querendo ou não. Ele me postou na marra. Aí, você vai assumir a mocidade. Eu falei, mas pastor, eu nunca dirigi culto, isso e aquilo, mas tá bom, eu acho. O trabalho era mais nos bastidores, ajudando, né? Eu vou ajudar a mocidade e vamos ver o que Deus tem, né, para nós. E fui trabalhar com jovens, fui para oração, para o jejum, de madrugada, e visitando, fazendo evangelismo, entrando nas bocas de fumo dos bares, nas ruas. Já vi sozinho no meio da rua aqui em Boa Vista, aqui na região, eu sozinho entregando folheto, consagração dos jovens, não tinha jovens, eu sozinho na consagração, orando sozinho, e chorava. Onde que eu saía lá, tinha uma poça de água chorando. Aí Deus começou a salva um, salva outro, salva outro. Foi salvando, daqui a pouco nós estávamos com mais de 100 jovens aqui na igreja, mais de 100 jovens. Muitos pastores hoje passaram comigo na mocidade. Eu fui 14 anos presidente de mocidade. Como é para o senhor hoje, aproveitando o gancho aí, como é para o senhor hoje olhar para esses jovens que já são homens formados, mulheres,
são pastores, missionárias, né? E ter ali passado ali pela sua tutela ali na mocidade. Rapaz, é gratificante demais, rapaz. Eles me consideram, eles sempre me mandam mensagem também. Eles criaram até um grupo, o Manejac Nostalgia. Tem um grupo que eles me colocaram lá, todos eles, meus ex-liderados dos jovens. Hoje uns são pastores presidentes, outros mudaram, uns estão nos Estados Unidos, outros estão em outros estados, mas a gente sempre tem um contato ali no grupo, né? Fizeram até um culto aqui na igreja. E muitos líderes foram formados, forjados aqui na nossa juventude. A nossa juventude, aonde chegava o fogo, chegava junto, era a juventude que buscava a Deus mesmo, gostava de Bíblia, de palavra, de oração, e não tinha medo, nós marcava evangelismo, a gente andava em boca de fumo, tudo quanto era lado, pregando, não tinha medo de ir em lugar, não. O senhor está se envolvendo constantemente, né? Os jovens vinham no mesmo ritmo que você estava ali naquela mesma pegada. Pregava nos ônibus, dentro dos ônibus, uma vez nós pregamos o dia todo, desde 8 da manhã, sem comer, no jejum, até 6 horas da tarde, pelos terminais dos ônibus. E dentro da Grande Vitória, de ônibus em ônibus, pregando o dia todo. Então, foi uma experiência muito grande na mocidade, que Deus me deu. E eu não fui consagrado a diácono, eu fui direto ao presbitério. Porque meu pai não queria me consagrar, eu sempre conto essa experiência. Meu pai não queria me consagrar. E esse mesmo pastor que eu aceitei Jesus, ele veio pregar. Eu não tinha intimidade, quem tinha mais com ele era papai. Eu só aceitei Jesus lá, passei lá eu não tinha muito assim contato com esse pastor, o pastor Moisés Feitosa. Só que no congresso de jovens, eu já presidente da mocidade, não foi eu nem quem escolheu o pregador, foi meu pai. Ele falou, ó, vamos trazer o pastor Moisés. Eu falei, tudo bem, presidente. Primeiro congresso? Foi um dos congressos que eu dirigi. Dirigi vários congressos. O senhor foi quantos anos? 14 anos. Ali na Esses pregadores, 14 anos, esses pregadores que começaram, Marcos Feliciano veio aqui quando começou, Abílio Santana quando estava já, Gilvan Rodrigues, Doronel Camilo, vários pregadores que vieram aqui, lá embaixo, né? Grupo Caimon, já estava aqui em cima a igreja, vários pregadores passaram aqui, né? Matos Nascimento, né? Vários passaram aqui conosco. Daniel e Samuel, para você ter uma noção, Daniel e Samuel, a dupla, o Samuel, que era o mais novo, ele tinha uma tia aqui no Soteco e ele estava afastado da igreja. E ele ficava aqui no varanda fazendo celeste. E ele passou numa igreja aqui de Soteco nossa, que hoje é de alvenaria, né? Mas era barraco de tábua. Ele passou perto do barraquinho de Soteco e entrou e aceitou Jesus, voltou para a igreja. E o papai até, ele veio aqui na terça-feira, colocou em comunhão e ele voltou para Goiás e começaram a dupla Daniel e Samuel. Todos passaram aqui, eles são pessoas que a gente estima muito, Daniel e Samuel, são gente boa demais. Então, aí no congresso dos jovens, pastor Magno, e você que está nos assistindo, meu pai não queria me consagrar, porque ele falava, não, vou consagrar meu filho, vão pensar que eu estou pagando, beneficiando e tal. Aí eu estava dirigindo um congresso de jovens. Eu acho que a igreja estava aqui em cima já. Acho que já estava aqui em cima. Sei que o congresso, a igreja estava superlotada. E quem ia pregar era o pastor Moisés Feitosa. E eu sempre cheguei na igreja cedo. Se precisava limpar banheiro, limpar banco, ver o som da igreja. Meu pai chegava na igreja, eu preguei sobre isso hoje no culto de ensino, e tudo estava organizado. Eu abri a igreja, ligava o ventilador. Então meu pai chegava na igreja, tudo estava organizado. Chegava para fazer o trabalho. Fazia e sem ele nunca me pedir nada. Ninguém me pedia para fazer as coisas. Eu fazia porque eu queria fazer. Aí no congresso de jovens, meu pai não queria me consagrar. Quando eu passei o microfone para o pastor ministrar a palavra, Deus usou ele para a multidão que estava na igreja. Foi assim, de frente com meu pai, e falou assim, até quando tu vais segurar o pé do menino? Meu Deus. Foi assim, deu aquele impacto na igreja. Esse menino não irá nem ao diaconato, ele vai direto ao presbitério, porque ele já passou do tempo. O Senhor segurou o pé dele por muito tempo. Deus, ó. E a igreja
aleluia! E foi aquele Pentecoste na igreja. Aí teve a aprovação, primeiro de Deus e depois da igreja que recebeu de bom grado. Aí nisso meu pai, eu creio que ficou tranquilo. Também era um teste de Deus, né? Um teste de Deus para mim. E fui consagrado ao presbitério. Também é de se entender o posicionamento dele, né? Ele estava me preparando, né? Meu pai ele me preparou para essa missão, né? E hoje a gente suporta muita coisa. São 52 igrejas do ministério, mais a conversão que passou de 1.500 ministros. Tudo um preparo, né? Que Deus usou o pastor Oscar de Moura para me preparar, através de Deus, para essa obra, né? E nesse período aí, como o senhor já estava ali consagrando, né, jejuando, para poder erguer a mocidade do campo, o senhor já começou a pregar ali, ou só depois deste feito aí, desta ocasião, que aí foi surgindo o pregador Oséias de Moura? Ah, não, quando eu comecei na mocidade, eu sempre gostei muito de ler Bíblia. Eu já comecei pregando, pregava nas igrejas, convidava, aí levava a mocidade junto comigo. Às vezes comecei a pregar muito fora do estado. Quando eu parei mesmo de cumprir a agenda, é um testemunho que quando eu falo ele eu até dá vontade de chorar. É um testemunho muito forte que Deus fez comigo. Na estrada eu tinha uma parceria com meu primo, numa distribuidora de CDs, na época era CD, né? CD evangélico, e a gente ia em São Paulo buscar esses CDs. E a gente tinha um contato com o pastor Cirilo, da Igreja Batista de Contagem, aquele CD Poderoso Deus, Santa Geração. Sim. Eu ia lá sempre comprar com o pastor Cirilo, meu primo. Nesse dia, e o pessoal de São Paulo estava com dificuldade de comprar esse CD com o pastor Cirilo. Então a gente comprava com ele, levava para São Paulo e trocava por todos os CDs, Bíblias que a gente precisava. E dessa vez eu fui sozinho numa Paraty branca que eu tinha. Passei em Contagem para pegar os CDs para levar para São Paulo para trazer. E quando eu estou, sempre cumprindo a agenda, e meu pai na igreja e tudo, aí eu estou na estrada, rapaz, a voz de Deus fala comigo: meu servo, encoste o carro. Amém. Encostei o carro, ali já saindo de Contagem, quase pegando a Fernão Dias, em direção a São Paulo. Aí o Senhor falou assim: meu servo, eu tenho duas opções para você. Você vai ter que escolher uma. Eu falo, Senhor, parado assim, parece até quem não conhece Deus, quem não tem intimidade com Deus e nunca ouviu a voz de Deus, parece que até brincadeira. Mas Deus palestrar com a gente, eu creio que você já teve essa experiência, de você ouvir a voz de Deus falar com você pessoalmente. Eu falei: Senhor, fala, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Ele falou: olha, primeira opção que eu te dou, você vai ser um grande pregador, seu nome vai soar pelo Brasil e fora dele, tu terás agenda, tu terás vários lugares para pregar, tu serás grande no meio dos pregadores. Segunda opção, você vai continuar pregando, mas não com tanta intensidade, mas você tem a opção de voltar e ajudar o seu pai que está precisando da sua ajuda. Porque eu comecei a pregar, mesmo que eu era presidente da cidade, comecei a pregar, comecei a ficar alegre com pregação, porque pregador gosta, né? Gosta. De pregar na igreja, pregar em outra. E eu comecei a deixar um pouco, distanciar um pouco do papai na igreja. E nisso a igreja começou a sofrer um pouco, porque eu trabalhava muito com meu pai. E seu pai precisa de você, né? Isso aí, tudo isso. E o papai também ficava triste, porque ele gostava de eu estar na igreja, tudo, né? Ele não falava nada, mas sentia a minha falta, entendeu? Aí Deus me deu essas duas opções: você escolhe uma. Eu falei: Senhor, eu escolho voltar e ajudar o meu pai. Eu escolho voltar e ajudar o meu pai. Comecei a rejeitar agendas, freiei o meu carro e voltei para se dedicar exclusivamente na igreja.
que Deus foi nos ajudando. Acredito que todos acompanham, sabe, o senhor é um excelente pregador, né? E eu creio que quando o senhor fala isso, a gente sente a presença de Deus, não é a primeira vez que eu ouço. O senhor contou, nós estávamos voltando de Linhares dentro do carro, o senhor contou esse testemunho, e aquela mesma presença que eu senti lá, eu senti agora, uma confirmação de Deus, né? E porque o senhor é exímio pregador, estou tendo oportunidade agora de acompanhar o senhor, vejo as mensagens que Deus entrega o senhor ministra para a igreja, e como foi ali, o senhor tomou uma decisão ali, uma decisão muito sábia, por sinal, mas como foi depois o Oséias pregador, como era esse sentimento? Ou por estar pregando ainda no campo, trabalhando muito na igreja, não surtiu nenhum efeito colateral? Eu com essa decisão que eu tomei, eu se tranquilizei também, porque quando você coloca um propósito, você também se tranquiliza, porque parar de pregar eu não ia parar mesmo. Eu ia parar de assumir agendas fora, outro estado, viajar. Mas pregar na igreja e no campo, nosso campo era bastante vasto, né? E eu sempre tinha as festas de jovens e tudo, mais local. E se dedicar mais no trabalho, focar nos domingos na igreja, nos dias de ensino, nos trabalhos, e buscar mais almas. Com isso a igreja foi crescendo, a mocidade ficou uma mocidade poderosa, fizemos muitos trabalhos, Deus abençoou muito a mocidade. Na mocidade do dia 14, hoje tem aqui, hoje na igreja estão aqui, Concilene, que foi jovem, vários outros, Ana Angélica, vários que estão aqui na igreja foram jovens, tinha cantor, tinha pregador no meio da mocidade. Então era um movimento muito lindo. 14 anos, quase que eu jubilei como presidente de mocidade. Fora saudoso pastor Oscar, a mocidade ficou muito conhecida, era muito falado de fato a mocidade do ministério, os trabalhos que eram feitos na sua presidência aí. Foi com juventude, eu sempre gostei muito de juventude, trabalhei muito com jovens, eu fui 14 anos presidente da mocidade, eu fui 2 mandatos pela Convenção Cadeias, o presidente da Almares, fiz 2 congressos no ginásio do Alves Cabral, ficava lotado com gente querendo entrar, não tinha como entrar, porque tinha lotação, né? Tinha o máximo de lotação, e fechava o Alves Cabral, tive que botar telão para lá de fora, e caravana de tudo quanto é lado, aquela perto da prefeitura de Vitória, lotado de ônibus espalhado ali para aquele lado ali, congressos lindos que nós fizemos pela Convenção Cadeireso como presidente da UMARES, né? União da Mocidade do Estado do Espírito Santo. Então minha vida sempre foi envolvida muito com jovens, né? Ajudando os jovens. E você vê, Rafael Éder, o sonho dele era pregar e participar da UMARES. Rafael Éder ficava acompanhando os trabalhos. Quando eu ia pregar, eu era pregador gostava de dar uma vadia também, né? Deus mandava, né? A turminha lá de Cariacica, hoje o Maninho, que está lá em Campo Grande, prega, Rafael Éder, conhece o Maninho? Conheço. Eles juntavam a turminha e falavam assim, o Osés vai pregar lá em igreja tal, vamos para lá ouvir ele, que dá umas... Eles gostavam de ouvir eu pregar. Então esse pessoal que estão pregando hoje, Rafael Éder, eu dei oportunidade para ele dar o mais, era o sonho dele, e prega mais do que eu hoje, né, coitadinho. Apesar de o senhor ser novo, o senhor pegou essa galera tudo bem novinho. Tudo, eles não era conhecido, Rafael Éder, ele sempre me agradece nas pregações quando ele me encontra, para você estar aqui, o Osés que me lançou aí na pregação e graças a Deus tem essa turma de pregadores, né? O senhor comentou desde o início aí, presidente, e... É um grande amigo, Rafael Éder, saudação para ele. Também. Isso, Quando eu boto o óculos, diz que eu fico parecido com ele. Pastor Rafael Éder é uma bênção. O senhor comentou desde o início, né? Eu gostaria que o senhor detalhasse mais para a gente. Do intuito do programa é as pessoas de fato conhecer as pessoas que são entrevistadas de perto, né? Porque as pessoas veem o pastor Osés Maltar, veem fazendo os trabalhos, veem pelas mídias e não conhecem tão de perto, então o desejo é as pessoas conhecer mais de perto. O senhor teve a oportunidade de caminhar ali lado a lado
com o pai do senhor, né, no ministério, erguendo igrejas, fazendo todo o trabalho aí no campo de Jardim Colorado. Como foi, qual o sentimento, pastor? O que o senhor tem assim, para expressar de todo aprendizado que o senhor teve, até mesmo ali do pastor Oscar está conduzindo o senhor de uma maneira bem sábia, para não antecipar uma consagração, preocupado não só com a imagem dele, mas com a sua imagem também, das pessoas achar que, porque o senhor era filho dele, estava sendo beneficiado em consagração. Como foi para o senhor ali passar esse período trabalhando na igreja, o senhor ter deixado, né, de ministrar em outros estados, em outros países, e ficar ali do lado do saudoso Oscar, acompanhando ele de fato nos trabalhos que ele fazia, e o senhor estava ali carregando as malas dele, como a gente fala, né? Eu fui criado aos pés de Gamaliel, né, como Paulo, né? Para mim foi um privilégio, rapaz, andar com Oscar Domingos de Moura. Tem alguns patriarcas do Brasil, nós temos o pastor Zé Wellington, nosso presidente lá da Assembleia de Deus do Belém, hoje o seu filho é presidente da Convenção Geral. O pastor Zé Wellington é uma pessoa que nos ensina muito. E o Oscar Domingos de Moura, rapaz, para mim, eu vou dizer uma coisa, eu aproveitei os momentos que eu estive com meu pai, né, os aprendizados que ele me ensinava e às vezes puxava a minha orelha, eu nunca retruquei ele em nada, sempre obedecendo, sempre ali atendendo ele. Meu pai, quando ele estava já no final da sua vida, ele era tão durão que ele nunca permitiu que filho visse ele sem camisa, mas eu que dava banho nele no final, né? E ele falava assim, o Azés vai me dar banho, né? Ele só permitia eu dar banho nele. E fora no hospital, né, tem as enfermeiras, é outro caso, né? Sim. Mas em casa ele gostava que eu desse banho nele. O meu pai foi um aprendizado que eu recebi ali, aprendizado, eu sempre digo, quem passou pelas mãos de Oscar Domingos de Moura pode pastorear qualquer igreja. Porque com ele o obreiro ou era obreiro ou fugia da raia. Os pastores que a gente conhece sempre falam exatamente sempre isso. durão ali, mas ele forjava, ele ensinava o cara a ser obreiro. Ser obreiro de verdade. Então, para mim, foi a escolha que eu fiz, foi acertada. Porque hoje eu estou aqui, Sim, sucedendo ele na presidência da igreja e presidente da convenção. Se eu tivesse ido por outros caminhos, Deus não ia colocar eu no lugar. poderia estar Colocar no outros, Brasil, né? no mundo Poderia todo, dar, mas o legado do meu pai ia ficar esquecido, né? Não assim poderia ficar esquecido totalmente, mas não ia ter essa pujança. Igual toda vez que eu falo um obreiro esses dias, falou assim, pastor Osés, agora você está construindo o seu legado, né? Sim. Eu falei, não quero não. Quero Deixa continuar que o legado de Oscar Domingos de Moura apareça. Deixa bem continuar. Claro, quem anda com o senhor né? é bem claro e notório Não, o senhor. tudo que está aqui, claro que nós tivemos participação e temos participação ainda em tudo que está construído, tudo que foi edificado, mas se não fosse a liderança dele, nada estava feito. O senhor tem alguma frase, alguma passagem bíblica que o senhor carrega com o senhor, que foi deixada pelo seu pai ali, intrínseca no senhor? Meu pai sempre gostava, até mesmo nos vídeos que a gente fazia para ele, nas propagandas, nos trabalhos, ele sempre deixava o Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele falava bem assim no vídeo. A nossa convicção é esta. O Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nos programas, nós fizemos um programa na Rádio Vitória, programa da nossa igreja, anunciando boas novas, e ele sempre falava essa frase. Nos vídeos dele, tudo, ele sempre gostava dessa frase. O Salmo 46. É isso mesmo. Pega algo pra gente lá no final. Isso, só amanhã para nós, aí a assessoria, né? Isso.
assessoria forte. Tem até comida aí, né? Tem. Poxa, um pratinho aí com um negócio pra gente mastigar. É bom, né? Bota um negócio. Aleluia. Presidente. A barriga do pastor Marcos Sabor, sobrou aqui até meia-noite, rapaz. É. Misericórdia, no dia do meu aniversário. Meu Deus, vamos lá, a gente vai fazer o possível para terminar cedo aí, vou liberar o senhor para a primeira dama ficar feliz aí e não puxar na orelha novamente. Meu presidente, é notório ver a sensibilidade. Eu estou evitando assim de falar muitas coisas, estou quase chorando aqui, né? Vem aqui, vamos É emocionante, é emocionante. Toda vez que eu falo nele, em nós também, né, a gente sente essa sensibilidade, parece que há até a presença dele conosco, de uma certa forma, por conta de todo o legado, de tudo que ele deixou. Eu tinha um relacionamento com ele, assim, com meu pai, diferenciado, né? Diferenciado. Ele falava as coisas comigo que com ninguém me falava. Ele me confiava coisas que ninguém me confiava. De cartão, tudo para ele eu fazia. E era um relacionamento assim muito forte entre eu e papai. Podia chegar em qualquer lugar do Brasil, se eu não fosse, as pessoas perguntavam: cadê o Oséias? Porque já tinha aquela companhia minha sempre com ele. Onde que ele ia, eu estava junto. Quando ele ia em São Paulo, que eu não ia, ele chegava em casa e falava: rapaz, você não pode fazer isso comigo. Eu falei: o que houve? Você tem que me acompanhar, porque eu fico respondendo as perguntas dos outros. Cadê o Oséias? O Oséias está onde? O que aconteceu com o Oséias? E ele ficava: você não pode faltar comigo. Eu falei: não, então tá bom. Então a gente tinha um relacionamento, assim, uma afinidade, uma sintonia. Meu pai, só de olhar assim, eu já sabia o que ele queria. Só de ele olhar. Vou dar um exemplo. Quando ele tinha... Meu pai era assim, quando você ia pregar na igreja, eu já sabia, eu. E a igreja também, alguns também, que já era da antiga, já sabia também. Se você fosse pregar na igreja, meu pai ficasse assim, ó, batendo na perna e fazendo assim, você está aprovado. O pregador está arrebentando. Mas se você fosse pregar, meu pai começasse a fazer assim, ó, coçar a cabeça e para, meu filho. Para logo, porque o negócio está feio para o seu lado. Então, até os movimentos dele, eu já sabia. Quando ele chegava, a gente ia viajar. Vamos dar um exemplo. Chegava num restaurante. Ele chegava bem assim. A senha já estava dada. Me dá um pão de queijo, me dá um negócio aí, e começava a comer. Aí eu já sei, vai dar com dinheiro. Aí eu, me dá também, aí eu pedia. Entendeu? A gente pedia e comia, e então ia lá e pagava e a gente ia embora. Mas se ele chegasse no restaurante ou na lanchonete, rapaz, quanto que está aquilo dali mesmo? E fazia uma pergunta assim sobre preço. Estava com pouco dinheiro. Aí eu não pedia. Eu ficava esperando ele me oferecer. Ele falava assim: meu filho, come uma coxinha aí. Eu já sabia que estava limitado a coxinha. Entendeu? Porque ele estava com pouco dinheiro. Até nisso eu tinha um entrosamento com ele. Você estava de acordo. De saber o comportamento dele. Para não passar vergonha. Né? Então, quando o papai olhava assim, eu já sabia, já parecia para ver o que ele estava querendo. Entendeu? Porque tinha uma sintonia muito forte. E hoje, suceder, como o senhor falou aí na pergunta anterior, a escolha acertada que o senhor teve de não ser um pregador de multidões, de nações, né, daquela promessa, viver aquela promessa, e escolher andar com seu pai, fez com que o legado dele agora continuasse através da vida do senhor. Como é hoje, atualmente, está sucedendo ele, tanto na presidência do campo de Jardim Colorado, quanto na convenção que ele foi estabelecida por ele, né? Foi criada por ele a convenção. Depois, inclusive, eu gostaria que o senhor citasse aí como que nasceu a convenção. Rapaz, é a parte mais pesada, né? A parte mais pesada é você suceder os Cardenis de Moura. Eu estava até numa festa de irmãs e a irmã falou:
às vezes faz comparação hoje entre o pastor Escabora, o pastor Zé, e comentou alguma coisa sobre isso. Na hora que me passaram o microfone, eu falei, olha irmãos, eu não faço comparação, porque para mim se comparar a Oscar Domingos de Moura, eu tenho que construir 52 igrejas, eu tenho que criar 8 filhos e 9 com mais as adotadas, 10 filhos. E no princípio, quando o papai começou, quando eu nasci em 73, ele morava em Bairro da Lona com 8 filhos. Tenho que ter 8 filhos, morar em Bairro da Lona. Eu tenho que ser vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, todo o Brasil e o mundo, porque ele foi vice-presidente do pastor Zé Wellington. Eu tenho que ser conselheiro, ele foi conselheiro vitalício da CPAD. Então eu tenho que, muita coisa, eu não vou conseguir ser Oscar Domingos de Moura. Eu vou fazer aquilo que Deus colocar na minha mão para fazer, sem pensar em ser maior ou ser menor. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. E para mim está tudo bem, entendeu? Porque suceder, você pegar uma igreja, pastor Magno, de um pastor, que a igreja está defasada, falida, a igreja está quase fechando, e você fazer qualquer trabalho que seja melhor, ok, mas fazer um trabalho com alguém que deixou um legado, um respeito, tanto no âmbito das Assembleias de Deus do Brasil, que era um grande patriarca das Assembleias de Deus, no âmbito político, as autoridades políticas do Estado, fora dele, respeitavam meu pai, no âmbito familiar, no âmbito geral, é muito difícil, mas a Bíblia fala bem assim, tudo que vos vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças, não é conforme a força do mais, é conforme a minha força. Você fala agora Eclesiastes 10, versículo 9. Entendeu? E o senhor tem feito um excelente trabalho aí de crescimento, né? De propagar, na verdade, aquilo que o senhor, eu acredito que andando com ele, o senhor foi também ali doutrinado a seguir os mesmos passos, os mesmos caminhos. E nós temos visto aí o senhor trilhar aí com excelência, né? E a convenção tem andado de vento em polpa, o ministério está crescendo também. No âmbito do ministério, a convenção ela tá avançando mais, a convenção. Hoje nós temos mais igrejas e mais ministros que quando começou com meu pai. Mas eu não quero dizer que eu faço o melhor trabalho que ele. Não faço o maior trabalho que ele. Prosseguiu o trabalho. Prosseguindo o trabalho, estou aperfeiçoando. Deus está acrescentando, né? É Deus que faz. É Deus que faz, toda honra para Deus. Oscar Domingos de Moura fez todo o trabalho dele, desde o momento que ele começou a trabalhar para Jesus, fez todo o trabalho, mas com a ajuda de Deus. Deus abençoou ele, a glória é para Deus. Ele deixou o legado dele. E tudo que a gente fizemos aqui em prol da conversão e da igreja é para a glória de Deus. Eu não estou preocupado se eu vou ser maior, se eu vou ser menor, se eu vou ter fama, se eu vou deixar de ser fama. Eu estou trabalhando para Jesus e Deus continuar sendo glorificado. Deixa a glória de Deus, não é minha. Quando que surgiu aí a ideia da convenção? Quando veio no coração do pastor Oscar? O senhor estava presente? Sim. A convenção ela nasceu no coração de Deus primeiramente, né? No coração do pastor Zé Wellington da Costa, que é o nosso presidente, era na época o presidente da CJDB, hoje é o filho dele, o pastor Zé Wellington Júnior, também um grande amigo. Meu pai, para você ter uma noção, meu pai foi consagrado no Belém, pelo fundador do Belém, pastor Cícero Cano de Lima. Então ele já vem de raiz lá do Belém, São Paulo. Né? Tem as fotos e tudo. Aqui no estado do Espírito Santo, algumas igrejas eram ligadas ao Belém, né? Linhares, Aribiri, e várias igrejas, Colorado, tudo ligado ao Belém. E meu pai foi consagrado pelo Cícero Cano de Lima. E depois pegou a credencial também do pastor Zé Wellington. Quando o Cícero faleceu, o pastor Zé Wellington entrou no lugar dele. Então, a convenção, meu pai presidiu a Cadeias por 13 anos, né? E houve uma eleição lá na Cadeias,
e alguma coisa não saiu fora do normal. Não vou falar, criticar, até em pormenores, porque tem coisas que até Deus ele tem seus caminhos. Até no problema Deus traz solução, né? Verdade. Todos os problemas Deus traz solução. Eu vejo na Bíblia, né? A Bíblia diz que Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele queria levar João Marcos para a viagem missionária. E João Marcos não quis ir, foi Paulo e Barnabé. Na segunda viagem, já João Marcos queria ir, Paulo não quis. Aí levou Silas. Aí houve uma dissensão, porque Barnabé queria que João Marcos fosse. Houve uma dissensão entre Paulo e Barnabé. Aí o que aconteceu? Paulo falou, não, vamos ficar tranquilo. Barnabé, segue o caminho e vai com João Marcos. E eu vou com Silas para o outro lado. Aí o diabo pensando que ia ter desunião e que ia ter contenda, O projeto aumentou. uma caravana se transformou em duas. Um foi para um lado, real, e outro foi para o outro. Tendo problema, Deus tem solução. Verdade. Então, a saída de papai, hoje a cabeça está lá fazendo a obra de Deus. Muitos obreiros que estão conosco não eram da cabeça, papai não quis visitar ninguém da outra convenção. O papai falou, nós não vamos visitar ninguém, porque nesse movimento, algumas pessoas aderem, né? Mas meu pai não quis na época. E foi fundada a Confraria Êxito, e hoje nós estamos aqui com essa convenção reconhecida, crescendo a cada dia mais, né? E está sendo uma bênção. Nasceu ali no coração de Deus, e através do pastor Zé Wellington e meu pai, que foi o fundador dessa convenção juntamente conosco, né? Fala aí para os nossos telespectadores, pastor, como faz para poder conhecer mais a convenção, né? Querer fazer parte da convenção, qual a atitude, qual a postura que a pessoa tem que tomar, quem que ela tem que procurar, qual é a secretaria certa para a pessoa procurar para fazer parte da convenção. Nós temos o nosso portal, né? confradeexto.com.br, www.confradeexto.com.br. É o portal da nossa convenção, que ali tem as informações, tem o número da secretaria, tem a diretoria, ali você consegue ter uma visualização da convenção. E também nós temos também aqui a nossa sede. Nossa sede aqui, próximo ao Shopping Vila Velha, e na Rua Getúlio Vargas, número 5, bairro Boa Vista, Vila Velha. Na realidade, os correios, quando você bota o CEP aqui da rua, aparece Residencial Coqueiral, porque isso tudo aqui se transformou em Residencial Coqueiral a título de correios. Sim. Mas aqui é o famoso Boa Vista, né, perto do shopping. E nós, a convenção é muito simples, muito simples. Nós aceitamos homens de Deus. Eu não estou preocupado se a igreja é pequena, se a igreja é grande, se a igreja é catedral, se a igreja é gigantesca. Eu estou preocupado com a figura do pastor, do líder da igreja. Se for homem de Deus, vem que tem espaço conosco. Vem que tem lugar para você aqui conosco. Nossa convenção não tem muita burocracia, não tem taxa de adesão, não tem participação assim na receita da igreja, percentual de igrejas para contribuir, não. É só mensalidade convencional para cada ministro que é afiliado. Nós não interferimos em igreja de ninguém, não temos ingerência em igreja. Então, com isso, muita gente está migrando para a nossa convenção, e outras pessoas que nunca tiveram convenção estão vindo para agregar conosco. Eu vou dar um testemunho sobre o pastor Lucas Dias. Lucas Dias, ele deve estar assistindo a nossa programação. Está aí no chat? Está aberto o chat aí, os irmãos? Aqui também está aberto aí, tem gente no chat que eu vi que tinha no chat aí, tem umas mensagens aí. Isso. O pastor Lucas está no chat aí. O pastor Lucas, o pastor Marcelo, estava resolvendo um problema aqui em Vila Velha. O pastor Lucas não veio nem para a questão de convenção, não. Estava acompanhando o pastor Marcelo, resolvendo um problema com o pastor Marcelo, lá em Vila Velha. Isso, eu estava aqui na convenção, na igreja, e o Marcelo me ligou. Pastor Zé, você está na igreja? Estou aqui. Dá uma passada aí, estou com um amigo meu, só para conhecer e tal. Aí passou aqui. Queria resolver um problema comigo também, o pastor Marcelo, né? O pastor Marcelo queria resolver um problema, e ele passou aqui na convenção, e nisso o Lucas estava com ele. O que aconteceu? Conversando, conversa vai, conversa vem. O pastor Lucas disse, rapaz, eu estou lá com a minha igrejinha, eu sou ligado à convenção tal,
e estou lá querendo regularizar a igreja, com dificuldade, começando agora e tal. Falei, meu irmão, o que está faltando para você regularizar a sua igreja? Não, eu estou estatuto, negócio de cartório. Aí eu falei para ele, meu amigo, deixa eu te falar, independente que você é de conversão A ou conversão B, eu estou vendo que você é um jovem, um servo de Deus, um pastor que precisa de ajuda, independente disso eu vou te ajudar. Eu vou arrumar o estatuto, vou pedir meu contador, meu advogado, para fazer todo o procedimento cartorário para você registrar a sua igreja. E tem o estatuto pronto, pode ficar tranquilo. Ele ficou olhando para mim assim e foi embora com o Marcelo. Pode, né? Ficou aquele olhar. Foi embora com o Marcelo, o pastor Marcelo. Não chegou em casa. Falou, pastor, eu quero ficar nessa convenção. Porque o pastor me conheceu hoje, já está me ajudando. E o que me motivou é que ele falou assim, independente de convenção que você é, eu vou te ajudar. Ninguém faz isso. E ele está conosco, inclusive, amanhã, né, às 14h30, está no programa Palavra Viva. Isso. Um jovem obreiro com talento, que precisava só de alguém para dar um empurrão, ajudar. Inclusive, amanhã todos verão aí as entrevistas, né? Que nós filmamos aí no dia do culto aí, gratidão, aniversário do senhor no sábado agora, que passou. Agora veio para mim aqui também. Está aqui, ó. Pastor Alexandre Martins, nosso vice-presidente, está ali no chat. Pastor Ronaldo Andrade, de São Paulo. Dupla Wallace e Priscila, lá de Manhuaçu, esses irmãos. Lá de Manhuaçu. Cantam bem, rapaz. Estão aqui no chat também. Participaram de dia. E, Nanuque, Minas Gerais. Olha, Nanuque. Sábado tem uma equipe aí da Confradesto, na igreja do pastor Moisés. Aí em Nanuque, na reunião da coordenadoria, Minas 2. Pastor Weber. Agora, né? É sábado. Sábado, nós estamos lá em Nanuque. E pastor Ronaldo é lá de São Paulo. Ele está falando bem assim. Pergunta para o pastor Zé se tem valido a pena. Tem valido a pena, né? Obediente às suas raízes. Isso aí. Uma pergunta para o pastor Zé. Tem que valer a pena. Tem valido a pena. É isso Claro que aí. tem valido a pena, né, presidente? Tem valido Tem a sido pena. muito gratificante, né? Estamos aqui fazendo a obra de Deus. Em nome de Deus, ó. Pastor Cristiano, lá de Minas Gerais também, está aqui assistindo e é uma benção. Glória a Deus, glória a Deus. O senhor falou uma palavra do seu saudoso pai, né? E qual a palavra que o senhor carrega aí da Bíblia? Aquela palavra que mexe mesmo, que é a cara do pastor Zé de Moura. Eu li ela hoje no programa à tarde, Jó 42, 1 e 2. O versículo 2 diz, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Então, o que Deus faz, ninguém pede. Na sua vida, na minha vida, ninguém pede. O grande versículo da Bíblia que eu guardo comigo. A gente pode até não estar enxergando agora momentaneamente, o vento pode estar soprando. É isso aí. Bem sei eu que tu podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. O que o senhor diria, meu pastor, para os líderes, né? Tantos líderes que já estão aí na caminhada há um bom tempo? Volta logo para a gente aí. Tem que dar uma... freezer, né? Congelar ela. No outro tem um congelamento, acho que pela academia não tem um congelamento. Porque aqui é só fogo, né? Não tem gelo não. É fácil, é fogo puro. Qual recado, qual palavra de incentivo, né, de direcionamento, o senhor que pastoreia 52 igrejas hoje e mais quase 2.000 ministros aí, obreiros, que está debaixo da sua direção, qual a palavra que o senhor deixa para todas essas lideranças que vêm caminhando já há um longo tempo e essas lideranças que estão sendo levantadas agora, que estão começando a pastorear recentemente,
e ainda estão com muitas coisas para viver ainda como um líder ali na presença de Deus. Os novos obreiros que estão começando a sua jornada ministerial, eles têm que aprender 2 princípios básicos e importantes para crescimento espiritual. Primeiro, princípio de autoridade. E segundo, princípio de honra. Esses 2 princípios, se os obreiros novos observarem esses 2 princípios, eles vão longe. Primeiro, princípio de autoridade. Você tem que saber que você tem um líder que está sobre você. Não faça nada que não seja pela orientação do seu líder. Seja pregar, seja cantar, seja fazer qualquer coisa. Sempre dê satisfação ao seu líder, de aonde você vai viajar, o que você vai fazer, para que ele possa estar te abençoando e te liberando, e às vezes dizendo até não para você não ir. E você não ir, porque eu lembro, meu pai, quando eu estava pregando, tinha dia que eu tinha, rapaz, era agenda grande, fora do estado, rapaz. Desse interior de São Paulo. Aí chegava, eu falava, pai, sexta-feira eu estou viajando, que eu vou pregar e... Não, você não vai não. Você vai dar Santa Ceia para mim na congregação sábado, não vou poder ir lá não. Aí, cartaz na rua, passagem de avião comprada, hotel reservado. Aí o que eu faço, rapaz? A palavra do pastor presidente. Aí eu pegava, ligava para o pastor lá onde era a agenda, pedia 1000 perdão, explicava a ele o que estava acontecendo. Aí o pastor, que é pastor também, né, falava, eu entendo isso, meu filho, eu entendo. Aí não entendia, era menos mal, né? Mas eu desmarcava para atender o chamado que ele falava. E essa é uma porta que nunca se fecha, né? Por causa da obediência ali. Então, você que é um jovem obreiro, não entre no caminho de querer achar que você tem vida própria ministerial. Você vê na passagem de Samuel. Deus chamou ele 3 vezes e ele não entendia a voz de Deus. E na terceira vez ele foi até Eli. E Eli falou assim, olha, quando te chamar de novo, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, a chamada de Samuel passou por Eli. Foi Eli que deu a orientação para ele falar com o Senhor que ele estava ouvindo a voz de Deus. Porque Deus sempre vai usar alguém para te levar a algum lugar. Então, você tem um líder que vai te orientar, te direcionar o que você deve fazer. Então, tem que tomar muito cuidado, você novo obreiro, e achar que você começou a pregar bem, e já é o dono da palavra, e vai querendo, né, se destacar sozinho. Tá indo de mal a pior. Então é você ter princípio de autoridade, saber que você tem um pastor, que você está sobre aquela autoridade. E princípio de honra. Você cumprindo o princípio de autoridade e obedecendo o seu pastor, você está honrando o seu líder. Aonde você passar, honre o seu líder. For pregar, quero trazer uma saudação aqui do meu pastor presidente, pastor fulano tal, que estou aqui com a bênção dele, né, e você está passando a honra para o seu líder, né? E fazendo isso, vai longe. Seja obediente. Seu líder pediu para você carregar cimento nas costas, carrega. Já de fazer qualquer coisa. Que precede a honra, né? É isso aí. O Senhor colocou autoridade, depois honra. E a Bíblia diz isso, né? É isso aí. A humildade é a humildade, a obediência, tudo é um conjunto de coisas. Eu nunca, pastor Mário, mesmo meu pai eu era filho, rapaz. Eu era filho de Oscar Domingos de Moura. Poderia achar assim, meu pai, eu estou privilegiado, eu estou numa situação de conforto. Mas eu não tratava ele na igreja como filho, com o pai Oscar Moura. Eu tratava ele como meu pastor. Isso faz toda a diferença. Obediência. Eu tenho
eu falar isso, eu falar de mim mesmo, nós estamos aqui nesse podcast, é para informar as pessoas, mas se você chamar vários pastores aqui, tanto da Cadeeiros, pastores do nosso ministério aqui, pessoas que tiveram convívio com meu pai há muitos anos, membros da igreja, que são mais veteranos aqui da igreja, e se você entrevistar um por um e perguntar a eles, eu dou total liberdade de você perguntar a eles, qual era a postura do pastor Oséias com o pai dele na igreja? Às vezes eu estava certo em reunião de obreiro, o pessoal ria demais. Às vezes eu estava certo, o meu posicionamento estava certo. Eu falava, aí tá lá, aquela chapada, eu, não, presidente, está tudo bem, eu estou com o senhor, então eu ficava quietinho. Mesmo estando certo, mesmo estando certo. O que eu fazia? Ele fazia o que eu pensava que estava. Ele acabava aderindo à minha ideia, né? Aquilo que Deus me orientou. Porque eu, apesar de ser também experiência com Deus, né? Contato com Deus. Mas o que eu fazia, Magno? Eu ia na casa dele, sozinho, eu e ele. Nem mamãe gostava de estar por perto. Quando eu fosse falar com ele. Papai, aconteceu aquilo na reunião de obreiros, me chamou a atenção, mas o senhor analisa isso aí. Não brigava também não. Vê se, ora a Deus, vê se Deus fala com o senhor, se eu estou certo, estou errado. Aí ele acabava fazendo aquilo que eu tinha falado. Mas ele fazia, entendeu? Sim. A autoridade dele permanecia. E eu ficava satisfeito, porque eu não queria ser o dono da bola. Eu queria que o jogo funcionasse, né? Sim. Ele, como técnico, como nosso, né, orientando o time. As coisas andassem do jeito que fosse melhor para tudo. Melhor para a obra. Eu nunca questionei meu pai na frente de ninguém. E até um dia, eu fiz uma oração meio maluca, que eu queria pregar a igreja. Aqui, ó, Palavra Viva entrou aqui, ó. Entrou o pastor Lucas. Pastor Lucas. Gente boa. Ligadinho aqui. Deus abençoe, pastor Lucas. E eu orando, de madrugada, orando a Deus, para eu assumir a igreja vazia. Olha, o vice-presidente da igreja, vice-presidente da convenção, eu falei, Senhor, eu sempre fiz prova com Deus, né? Eu sei que eu sou o vice-presidente da igreja, eu sei que eu sou o vice-presidente da convenção, eu sei que meu pai é o presidente, mas eu quero ter mais uma experiência com o Senhor. Quero que o Senhor dê mais uma selada, uma carimbada no meu ministério. Quero assumir uma igreja que não tenha ninguém dentro. Aí aconteceu numa igreja nossa, de oração. Tem gente que ora para assumir igreja cheia, né? Grande igreja, grande catedral. Aí uma congregação nossa, o pastor foi debaixo da bênção também, né? Conversou com o presidente, falou que queria tocar um ministério próprio, e o meu pai abençoou ele, né? Só que quando ele saiu da congregação para tocar o ministério dele, todos os membros foram atrás. Quase que o microfone foi também, rapaz. Até o microfone gostava dele. Essa foi boa, hein? Aí, meu pai falou, olha, na reunião de obreiros, meus irmãos, eu estou com a congregação tal, e para botar um obreiro, só que não tem ninguém lá dentro, só tem os bancos e os aparelhos. Eu lembrei da oração, né? Olha a oração sendo respondida. Aí eu não falei, nem isso eu falei com ele na frente dos outros, nem isso. Eu não falava nada. Aí esperei acabar a reunião de obreiro, emendei no culto à noite, ele ia sempre, porque a reunião, o papai chegava cedo na igreja e ficava até a tarde. Então à noite ele ia para casa descansar. E eu ficava, só saía depois do culto à noite. Chegava em casa era 11, meia-noite. Era o dia todo, no domingo. Aí acabou o culto, eu fui lá na casa dele, conversar com ele, pai, deixa eu ir lá para essa congregação, ajudar lá o trabalho. Rapaz, ele me deu tanta lambada. Você, rapaz, está desorientado, você é o vice-presidente da igreja, mas me bateu. Bateu. Eu falei, pai, não vou sair daqui não, eu vou alternar os cultos lá, e é bom até que os irmãos daqui me ajudam lá, entendeu? Para dar uma levantada no trabalho. Então, faz cuidado, meu filho. E eu fui. Graças a Deus, com 40 dias a congregação estava cheia de novo. 40 dias estava cheia. Não das pessoas que saíram, o outro pastor, mas outras pessoas que vieram, outras pessoas que aceitaram, outras que se reconciliaram. E
trabalho está lá até hoje, a congregação lotada. As congregação onde, pastor? Rapaz, eu quero ocultar o nome, né? A pessoa que saiu, às vezes fica constrangida, pensar que eu estou, né? Mas foi uma experiência muito grande que eu tive com Deus. Você tem carregador aí? Alguém com carregador? Porque meu celular está quase caindo aqui a bateria. Ou é tipo C? Isso aí, deixa eu ver o seu. Tipo C, esse aqui. É esse aí mesmo. iPhone é para os casinhas, para o nosso outro varão ali, como o nome dele? Eu, o presbítero Ramiro. Presbítero Ramiro, bota aí, Mário. Bota aí para mim. Isso aqui é podcast Esse aqui mesmo? não está funcionando não, tinha que... Tá não? Tá não ligou aqui a mesa não, né? Sozinho. Sei. Não, eu teria que pôr ali no canto ali. Isso. Onde tem um lugarzinho, assim. Bota para carregar esse telefone em algum lugar aí. Não vou enfadar muito o senhor não, pastor. Não, Já tá tá tranquilo. caminhando. Tá bom, tá O bom. papo tá gostoso, né? Tá bom. O senhor aproveita, pastor, esse espaço que a gente está tendo aqui. Fala um pouco para a gente. Eu perguntei, né, como os ministros saíram para conhecer a nossa convenção. E eu quero agradecer aqui ao senhor por ter me recebido também. Hoje já tem quase um ano, nem parece, né, presidente? A gente está aí na convenção. É uma honra, né? Fazer parte da Confrade Êxito. Nós temos visto aí quão grande tem sido o poder de Deus nas nossas reuniões, nas orações. E aproveita para falar um pouco da AGO. O pessoal vai ter a oportunidade de conhecer a convenção mais de perto no trabalho da AGO. Você ministro, missionário, missionária, obreiro de modo geral, presbítero, diácono, líder de jovens, nós estamos aqui trabalhando para preparar novos obreiros, né? Você pode participar conosco. Pastor, eu não sou da convenção Confrade Êxito, mas eu quero participar, conhecer. Pode vir. Nós vamos ter aqui nos dias 20, 21 e 22 de julho. Tem aí, ou seja, Né? As artes já estão sendo feitas, né? 20, 21 e 22 de julho, aqui na nossa sede, aqui em Boa Vista, a nossa sétima AGO da Confrade Êxito. Vai ser uma festa muito grande, e nós temos as plenárias. Uma coisa que eu falei na plenária, pastor Mário, sim, eu falei o seguinte, obreiro vim para a convenção, para usar o microfone para arrumar confusão, pastor discutindo em plenário na frente dos obreiros, você vai sair daqui com a sua carta de transferência para onde você quiser. No nosso meio você não fica. Nós não queremos confusão. Problema a gente resolve no gabinete e traz resolvido para a plenária. Plenária nós queremos estudo bíblico, queremos orientação para os obreiros, notícias. Você vê a última GO, isso aqui parecia congresso de gideões missionários. Uma glória Tremenda mesmo, e o povo já saiu tão motivado e tão cheio do Espírito Santo, que eu recebi diversas ligações depois da AGO, para a gente fazer 2 AGO por ano. Eu falei, gente, não tem condições, que eu tenho um ministério para cuidar, eu tenho as coordenadorias também, que tem as suas AGOs, que nós temos coordenadoria 2 no Rio, nós temos 2 em Minas, nós temos Paraíba, nós temos Bahia, 2 coordenadorias, São Paulo, temos Europa, estamos indo para os Estados Unidos. Então, o volume de coisa é muito grande. Mas eles queriam 2 AGO, de tão motivado que o povo estava com a presença de Deus na nossa AGO, os estudos bíblicos, e foi uma bênção. Comida da melhor qualidade, comida com fartura. 3 pregações, né? 3 pregações. De manhã, 2 de manhã e 2, não, são 4 durante o dia. 2 de manhã e 2 à tarde. E o culto à noite, 5 pregações, né? Durante o dia. Alimentação, para tudo. Nossa, fartura, comida com fartura, carne, comida. Nós gastamos mais de 600 quilos de carne. Para os crentes comem, né? O crente não bebe no fundo, mas come direitinho. Come que é uma beleza. Come ainda. Ainda come dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Quem veio no aniversário aí, sábado aí no culto, ainda participou do maná depois do culto aí. Foi, sábado, no aniversário, a turma comeu com força. Comeu bastante. Graças a Deus. Aqui eu mantenho essa tradição de Oscar Domingos de Moura. Fartura. Miséria não é com crente, não.
Miséria chama E miséria. Deus envia e honra de uma forma tão grandiosa, né? Rapaz, a gente nem entende, rapaz. Ó, Magro, a gente não entende da onde sai tanta providência. Porque Deus derrama mesmo as bênçãos, a gente recebe doação, a gente compra aí, e todo mundo come, sobra. Se tem alguém, presidente, que está assistindo o podcast aí e deseja ser participante da convenção, não como ministro, mas como um canal de Deus para enviar recursos, né? Tanto para a convenção, quanto para a igreja, quanto para a rádio, para a TV aqui, para a Confre TV, para a web rádio, na verdade, né? Uma web TV, uma web rádio ao mesmo tempo. Isso. Que quer enviar recursos, quero ser um semeador, quero ser um patrocinador, quero ser um abençoador. Isso, até conclamo os irmãos que estão aí assistindo, nós vamos começar a massificar nas outras programações. Nós estamos aqui com um estúdio sendo montado, né? Já está bonito, graças a Deus. Nós estamos montando toda a estrutura. Daqui um dia nós vamos ter 4 cenários. A técnica aqui está montando já os cenários. Daqui a pouco, com os volumes de doações e de receita que nós captarmos, nós vamos poder também ter mais programações, né? Mais programações, porque tudo demanda custo. Então, você que está gostando da nossa programação, você que quer fazer parte como patrocinador, mantenedor, pastor, quero dar R$10, manda o Pix de R$10, quero dar 50, manda o Pix de 50, eu quero dar 500, eu quero dar 1.000, eu quero dar 10.000, mande o Pix, ajude. Nas próximas programações, a gente bota o QR Code, né, na tela do Pix. Isso. E você doando para a rádio, você pode doar no Pix da convenção, né? E lá só você discriminar que é uma oferta para a rádio. E assim a gente faz o repasse para a rádio. E com certeza, comprar os melhores equipamentos para melhor atender e transmitir esses programas com maior qualidade para os nossos irmãos que estão assistindo em todo o Brasil e também fora dele. Tem gente na Bélgica. Eu vi o último Holanda, do senhor, gente na Bélgica. Portugal em peso, nós estamos com várias igrejas em Portugal, Estados Unidos, a gente assistindo em várias localidades, na Itália, uma irmã essa irmã não foi na França, ela estava indo da França para Londres. Ela falou assim: pastor, estou aqui no trem, indo para Londres assistindo o programa da Confradeira. Dentro do trem, no iPad dela, assistindo a nossa programação da França para Londres. Então tem várias pessoas, e seja um mantenedor, ajude essa programação, a Confra TV, que você está semeando no reino dos céus, né? Nós estamos buscando aí oferecer o melhor conteúdo para todos, né? E é claro que o recurso é necessário, né, presidente? Para a gente cada vez mais, né, trazer com qualidade, né, as pessoas para serem entrevistadas. Hoje aqui nós temos o programa Palavra Viva, que é com o pastor Lucas. Na terça à tarde, o senhor faz a voz da Confradeira. Teve hoje à tarde um programa de muita qualidade. O presidente aborda aí todo o contexto aí da convenção. E vai ter o programa das irmãs também, vai ter o programa jovem. Então, Mulheres Virtuosas. Mulheres Virtuosas. Isso, programa da União Feminina, né? E as pessoas que têm empresa, que trabalham no ramo das igrejas, né? Sim. Nesse grupo de igrejas, igual hoje nós tivemos aqui um pessoal que mexe com cálice para a Santa Ceia e pão para a Santa Ceia, que é a Efatá. Então, pessoal do Efatá. Isso, é a empresa Efatá, que vieram aqui hoje e já estão aí fazendo uma parceria conosco. Tem a nossa irmã Rose, material de construção ali em Cidade da Barra, né? RC, material de construção, que é a nossa irmã aqui da igreja, que também está junto com a gente na parceria, os irmãos aí da região 5, da Grande Terra Vermelha, e Vila Velha, de modo geral, pode procurar a Rose, que ela tem bons preços, que pode atender os irmãos. Tem a Livraria Belém, o pastor Andreison, que está também entrando na parceria. Jogar na tela aí. Isso, vamos botar tudo isso em ordem e vai dar tudo certo. Então tem você que é empresário, que
tem loja de roupa, ternos, sapatos, tudo que envolva a igreja, né? Todos os trabalhos da igreja, entre em contato Você tem um coração abençoador também, né? Às vezes não é nem um ramo que envolve, né, presidente? Mas a pessoa é voltada para isso, né? Para ser um semeador da obra. Isso. A gente passa aqui no programa, divulga a sua empresa, Isso né? aí, isso aí. E quanto a isso, você vai ser um abençoador aí. Isso, faça sua propaganda conosco, que você vai estar sendo abençoado e abençoando também, isso, porque isso aqui é obra de Deus. É obra de Deus. Chegar aqui 10 horas, sair meia-noite, levando conhecimento, levando informação, né? As pessoas, às vezes tem uns obreiros novos que estão sem rumo, como começar, como se comportar, não tiveram uma orientação. Então aqui você está recebendo uma orientação ministerial, como você crescer no ministério sem ter prejuízo para a sua vida ministerial. Hoje passei a tarde aqui com o Oscarzinho, está ali na técnica ali, e ele falou algo que eu já observei. Ele falou assim: meu pai ama esse lugar aqui, né? Meu pai vive aqui, vive para isso aqui. E é de se observar, porque o senhor vê que o senhor ama mesmo a obra, está na igreja, fazer o trabalho, propagar, a palavra de Deus ser pregada. Eu queria que o senhor convidasse, pastor, para os dias de culto aqui, as pessoas que estão nos assistindo, vão assistir depois. Talvez, assim como a irmã entrou no trem e estava lá assistindo, através aqui dos nossos telespectadores, pessoas que fazem parte da convenção e não fazem parte também, que aderiram ao canal, que possam entrar e através deles compartilhar, e pode chegar a outras pessoas que às vezes estão fora da presença, pessoas às vezes que são vizinhos aqui da igreja e sempre tiveram vontade de entrar aqui, talvez nunca entraram. Eu gostaria que o senhor deixasse um convite para que as pessoas viessem cultuar aqui, né, os dias de culto. A recepção aqui é muito calorosa. Tem gente desde ali da entrada ali, até do hall de entrada também, até na nave da igreja. Quais os dias de culto aqui e o horário dos cultos para as pessoas poderem estar aqui visitando, fazendo parte aí da família Jardim Colorado. Nós temos cultos aqui terças, que são culto de ensino da palavra do Senhor, né? Culto de doutrina. Quinta, nossa campanha, todas as quintas-feiras, a partir de todo dia de semana, os cultos começam às 19h30, né? 19h30 por causa que as pessoas trabalham. Agora, no domingo, nós temos de 8 às 10 a nossa escola bíblica dominical, e à noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Nós temos também a facilidade para aquelas pessoas, aquelas mães, pais, que têm filhos. Às vezes a pessoa vem para a igreja, mas tem um filho pequeno, ele corre muito e atrapalha o pai, às vezes, a ficar ligado no culto. Nós temos uma equipe de professoras da IBD, irmãs, que tem a classe que ela leva as crianças para o seu culto, né? Culto lá com toda a estrutura, sala com ar-condicionado, tem TV para as crianças, passa os trabalhos, tem professores que explicam a Bíblia. Você vê que no mês de março, o tema do culto infantil, o mês todo, foi o poder da oração. As irmãs explicando às criancinhas o que é a oração, o poder que a oração tem. Então, cada mês tem um tema diferente para as crianças, né? Então, isso é bom para o pai, que a criança saia também aprendendo da palavra de Deus, e também permite que o pai fique à vontade no culto para adorar o nome do Senhor. A criança não vem para a igreja para passear, né? Lá tem o lanchinho delas, tem a confraternização, toda a estrutura, tem uma equipe forte de irmãs que trabalham com as crianças para deixar os pais à vontade para participar do culto, e os nossos cultos têm sido uma bênção. Muito louvor, muita palavra, confraternização, e é uma igreja família, né? Uma igreja família. Nós estamos aqui próximo ao Shopping Vila Velha, na rua Getúlio Vargas, número 5, próximo à farmácia CBM,
aqui atrás dos muros da Universidade Vila Velha, UVB. Muito fácil encontrar. Muito fácil encontrar a nossa igreja. Nós vamos deixar o link da convenção no vídeo do programa, mas tem também a inscrição para poder vir para a AGEO. Isso. A gente pode colocar também já direto no link ali também do programa, as pessoas que querem. Pode, tem um link de inscrição. Tem um link de Tem um inscrição. link de inscrição que A gente vai vem com os deixar. valores, tudo certinho. A função da pessoa, entendeu? Tudo certinho, é muito fácil de você se inscrever e vai ser uma festa. A informação que eu tenho, eu estive no Rio de Janeiro, os ônibus que vêm do Rio de Janeiro, só da Rio 1, já está dando uma faixa de uns 6 a 7 ônibus. Fora o Rio 2, que tem um ônibus de Quissamã, tem outro ônibus lá de Araruama, e tem um ônibus de Campos, mais 3 ônibus. Só aí são 10 ônibus. Eu não sei onde que eu vou botar. Não sei onde que eu vou botar. Tanta gente. Um monte de gente. Eu acho que esse ano a gente vai ter que ir para algum. Fazer um telão aí, botar telão na rua, eu não sei, né? Vamos ver. Vai ficar igual aquela passagem que Jesus estava pregando do paralítico de Cafarnaum, né? O pessoal vai ter que subir pelo telhado. Ou nós vamos ter que ir para o Tartarugão, um lugar assim de grande porte. Aqui em Vila Velha é um lugar que tem um Tartarugão, né? Não tem Tartarugão. Mas está de reforma, né? Está reformando. Verdade. Não dá tempo. Eu pensei em Tartarugão, mas está em reforma. Eu até pedi, mas, meu Deus, está reformando Tartarugão. Deus vai. Mas vamos encher a casa. Vamos encher a casa. Encher a casa. Se necessário for, a gente solicita a prefeitura para poder fechar a rua Fecha a ali, rua. botar um telão. Isso aí. Cadeira Bota uma na barracona rua. ali na rua, bota cadeira e pronto. Mas Verdade. vamos ter que fazer isso. Vai dar Porque certo. 10 ônibus aí são 10 vezes 40, vamos dar 40, 400 pessoas. Só vindo de lá. Só Fora os outros. já encheu as. De Linhares já também vem. Vem uma de Linhares, dentro da Serra. Cariacica deve vir uns 5 ônibus. Cariacica. E Serra, tem as nossas igrejas lá, deve vir mais uns 6 a 7 Qual a ônibus. expectativa aí do seu coração, presidente? Porque vai ter muita gente para ser apresentado, muita gente para ser consagrado. Vai ser uma festa. São 3 dias de trabalho, né? 3 dias de trabalho. Não, abriu convenção, a gente começa a trabalhar antes, na realidade. Sim. Porque as irmãs, a equipe de cozinha, já começa a trabalhar, preparar tudo, cortar as coisas, já embalar, tudo certinho, já começa na segunda-feira. A equipe da cozinha já... E tem gente, o que acontece? Acontece muito na nossa convenção, de pastores de fora do estado chegar antes. Tem gente que chega na terça-feira, tem gente que chega na quarta, tem gente que chega antes para ficar aqui, conhecer a cidade. Aí a gente, mesmo, olha o diferencial da nossa convenção. A pessoa chega, ele já tem toda a assistência da convenção para esse obreiro. Tem alimentação para ele, mesmo que ele chegou antes. Fica hospedado na igreja. Fica hospedado aqui na igreja, participa dos cultos, visita a cidade. Nós temos uma equipe, a taxa de inscrição para ministro é R$80 com direito a café da manhã, almoço e janta nos 3 dias. E mais hospedagem. Olha bem, R$80. R$80. Hoje eu fui no restaurante, eu fui comer, deu quase R$40, um pouco de comida. Um pouco de comida. Eu comi muito. Então, tem todo esse aparato. E outra coisa, os diáconos, outras irmãs, pagam 40, a metade do valor, para participar. Tem uma equipe de transporte, o pastor que faz contato conosco, às vezes está chegando no aeroporto, na rodoviária, na estação de trem, ou está perdido de carro ou de ônibus em algum lugar, essa equipe vai lá buscar o pastor. Não era função nossa fazer isso. Já tem toda essa praticidade. Né? Vai lá, dá toda essa logística. E na última AGO nós transportamos, foi muito pastor, levando para o hotel onde ele está, dando todo o suporte para o ministro da convenção. Então, vai ser uma festa muito grande, a expectativa está muito grande, não só de nós como diretoria, mas os pastores de modo geral, está todo mundo esperando chegar o dia.
endossando aí o convite do presidente aí, dia 20, 21 E 22 de de julho. Nós já vamos, essa semana já vai estar o material gráfico, vamos preparar os vídeos de divulgação, para a gente já soltar na rádio, nas redes sociais, entendeu? Para os irmãos poderem participar conosco desse grande evento. É uma festa. Meu presidente, muito bom esse momento o senhor aqui. Confesso que a princípio estava um pouco nervoso. É o primeiro programa que a gente faz aqui pela Confra TV. E entrevistar o presidente é coisa séria, né? Todo respeito, todo carinho que a gente tem, toda a honra, que o senhor é muito digno disso. Mas no decorrer da conversa a gente foi, né, relaxando, ficando à vontade. Acredito que as pessoas que assistirem, vão conhecer um pouquinho mais o Oséias de Moura de perto. E eu gostaria de finalizar o programa. Hoje é aniversário do presidente, né? Se você também quer aí, parabenizar o nosso presidente aí, quer abençoar a vida dele, né, semear na vida dele, depois a gente nos procura aí no privado, que a gente vai te dar os caminhos para que você possa fazer isso. Nós tivemos aqui um culto de gratidão a Deus no sábado, foi uma bênção de Deus, uma glória de Deus, né? Nós saímos daqui abençoados. Eu quero dizer, presidente, mais uma vez, que é uma honra poder fazer parte da Confraria Êxodo e poder estar aqui nesse momento com o senhor, entrevistando o senhor. Não podia ser outra pessoa senão o senhor, o primeiro convidado aqui do novo formato do podcast aqui pela Confra TV. Obrigado pela confiabilidade de estar aqui fazendo parte da convenção e também aqui fazendo parte aí da Confra TV, aqui nos estúdios aqui. Você já faz parte da equipe de comunicação, né, pastor Mário? Faço. Sua esposa, eu esqueci o nome dela, Tatiana, né? Tatiane. Mas Tatiane, um abraço. Magda não te mandou nem um abraço até agora. Não mandei ainda Tatiane, não. Agora que é o momento. Não faz a café para ele, não. Não faz nem adianta, não, tá? Deixa Deus o nome. Mas Tatiane, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu amor. Sua família aí. Ela deve estar até descansando, já que volta de férias amanhã, vai trabalhar já amanhã. E como não tem ninguém que substitui ela lá, ela volta trabalhando, que é uma beleza. Então, Deus te abençoe, um abraço, né? A todos os ministros aí da convenção, nós também mandamos o nosso abraço, desejamos que Deus possa abençoar todos vocês. Pastor Marcelo, um grande amigo, pastor Lucas Dias, Marcelo Peixoto, né? Aqui, pastor Marcelo Peixoto ia estar aqui conosco, mas já saiu lá do culto da igreja dele muito tarde e não queria chegar no meio do programa aí para atrapalhar. Mas eu queria que nós fizéssemos uma oração nesse momento, louvar a Deus pela vida do Oscarzinho que está ali na Já deu a hora, já? Quantas horas, né? Já são 11h52. 11h52? O podcast foi muito rápido. Já foi 2 horas de podcast, gente? 2 horas já aí. Ei! A gente está aí. Tá, rapaz. E o presbítero Ramiro está ali também, estou trazendo ele para a convenção, viu? Glória a Deus. Vamos resolver tudo certinho na época. Seja bem-vindo. Vai estar tudo acertado. E eu gostaria de fazer uma oração neste momento, engrandecendo a Deus por essa oportunidade e pela passagem do seu aniversário, né, que já está finalizando, mas ainda dá tempo de comemorar aí muito aí, em nome de Jesus. Deus possa abençoar sua muito digna esposa também, missionária Maria. Aqui raptou nossa pizza? Raptou ali uma das pizzas. Mas também eu tomei o esposo dela logo no dia do aniversário. 2 horas arranquei dela nesse momento, então é mais que merecido, né? Vamos fazer uma oração e finalizar o programa e agradecer a todos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos neste momento, Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade de, ó Pai, transmitir, Senhor, a Tua palavra, os Teus desígnios, ó Pai, para aqueles que nos assistem, que nos ouvem. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada irmão, cada irmã que faz parte deste canal, as pessoas que virão posteriormente, ó Pai, que se inscreverão na Confra TV, que cada programa, Senhor, venha ter um alcance de audiência, o qual venha surpreender o homem, ó Pai, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para o Senhor. O Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, continuar entrando nos lares,
através dos programas aqui estabelecidos, ó Pai, e que vão ser transmitidos, ó Pai, a cada dia da semana. Ó Deus, nós também glorificamos o Teu nome e agradecemos, ó Pai, ao Senhor, por mais um ano de vida, ó Pai, que o Senhor concede ao Teu servo, que tem, ó Pai, ouvido a Sua voz. Glória a Jesus. Tem sido sensível ao Seu mandato, Senhor, e tem, ó Pai, o cumprido, Senhor, sendo direcionado pelo Teu Espírito Santo em todo momento. Que o Senhor possa continuar dando força e vigor ao Teu Filho, que ele possa, Senhor, comer e beber do que vem do Senhor neste momento, porque longa ainda é a caminhada dele, ó Pai, e que ele possa estar, Senhor, em todos os momentos, ó Pai, fazendo a Tua vontade. Que o Senhor possa, Senhor, afastar do caminho dele tudo aquilo, ó Pai, que vai vir, Senhor, como pedra de tropeço, como impedimento, Senhor, para a grande obra que o Senhor tem designado ao Teu Filho, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar o deitar e o levantar dele. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, tudo quanto ele vier colocar as mãos. O Senhor venha prosperar, Senhor. E aonde ele colocar as plantas dos pés, Senhor, o Senhor venha entregá-lo por herança. Nós oramos, ó Pai, abençoando a vida do nosso presidente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E assim também abençoamos a todos os telespectadores para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero mandar um abraço aqui ao meu apoiador, né, que é o Carlos Salvador. Quero mandar um abraço também aqui ao Aurélio, da Papelaria e Tecnologia Monteiro, que é o nosso patrocinador. Quero mandar também um abraço aqui para o Marcinho, lá do Pindobas Lanche, que tem nos apoiado aí. Nós vamos fazer aí uma força para não só apoiar o nosso ministério, mas também estar apoiando a nossa convenção, apoiando todos os trabalhos feitos aqui na Confra TV. Deus possa abençoar todos que nos assistiram e também quem vai assistir esse programa. Presidente, obrigado uma vez mais. O senhor deseja deixar mais uma palavra de gratidão a todos? Sim, eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores, aqueles que não puderam assistir, mas estão ouvindo. Eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência e dizer para todos, compartilhe o nosso canal, Confra TV. Nós estamos com um grupo de inscritos, nós queremos chegar aí em pouco tempo com 10 mil inscritos já para iniciar. Então você nos ajudando, compartilhando, mandando para um parente, para um amigo, falando da nossa programação, com certeza nós atingiremos a meta em pouco tempo. Deus abençoe, bom descanso para todos e que as bênçãos do Senhor estejam com todos. O podcast Efatá termina agora, mas as portas dos céus continuam abertas em favor da sua vida. Confra TV ligado em você. Deus abençoe a todos.